A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado ainda avalia os desdobramentos da captura, melhor dizendo, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, antes de convocar uma reunião específica para tratar do tema. Sobre este assunto, conversamos agora com o presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, a quem eu já agradeço a participação e a gentileza da entrevista. Senador, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. É um prazer estar falando com vocês. Vamos lá, senador. Mesmo ainda com muitas perguntas, sem respostas, já é possível fazer uma leitura histórica do momento, do que a gente está acompanhando nos últimos dias, Como que o senhor está avaliando a gravidade do que está acontecendo na Venezuela e como o Senado, enfim, o colegiado tem acompanhado os desdobramentos? Bom, é importante ressaltar que eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A Venezuela faz uma divisa muito extensa com o nosso país, com o Brasil. E, em função disso, a gente tem que dar o nosso ponto de vista em relação a essa questão. Foi algo que ninguém duvidaria que poderia acontecer. Por quê? Recados foram dados, alertas foram emitidos, tentativas de acordo até por parte do Maduro em função do que estava se desenhando, mas o que começa errado não tem como terminar certo, termina errado. Eu me lembro muito bem, eu quero dar esse testemunho com a licença de vocês e do telespectador, a gente recebeu no Senado uma comitiva de parlamentares venezuelanos logo depois do processo eleitoral em que o Maduro não apresentou as atas eleitorais e se autoproclamou vencedor. Lá, os parlamentares levaram algumas atas eleitorais de algumas regiões. Impressionante como foi esmagadora a vitória da oposição. Ou seja, o Maduro tomou essa eleição na mão grande e começou a se perpetuar no poder, se aliando com o narcotráfico, fazendo da Venezuela um narco-estado. Como que isso ia dar certo? Não tem como dar certo. Os Estados Unidos alertaram, porque grande parte dessas drogas iam para os Estados Unidos, e eles alertaram que iam fazer uma intervenção no sentido de agir em cima do Nicolás Maduro, não como ele presidente da Venezuela, mas como um narcotraficante. E foi assim que foi desenhado toda essa história. Eu achei muito interessante o comentário da Dora Kramer, que logo me antecedeu. Porém, o que é de se observar nessa história toda? Todos nós sabemos que existe uma segurança em volta de um presidente da República. Ora, levaram 47 segundos para poder entrar no recinto onde estava o Maduro, capturaram ele, a esposa e levaram embora de helicóptero. Parece que teve até um acordo em toda essa história para que isso pudesse ocorrer da forma como ocorreu. Não teve reação, ao que me consta, até agora eu não vi nenhuma imagem, não houve nenhuma baixa da parte de militares americanos, tampouco da parte de quem faz a guarda do presidente Maduro. Agora, atrás dessa história toda, que foi pintada e que qualquer um em sã consciência não concorda, que é a questão de se aliar ao narcotráfico, tem o garroteamento da geopolítica mundial que os Estados Unidos estão promovendo no sentido de coibir, de inibir, de evitar essa parceria da Venezuela com a China no que tange ao uso das reservas de petróleo. Até porque, se você olhar aí no retrospecto de todo esse cronograma, o presidente Maduro recebeu uma delegação chinesa horas antes de ser preso. Quer dizer, tudo isso tem que ser analisado na luz da razão. É porque também, senador, tem vários outros estados aí que, se não compactuam com o narcotráfico, pelo menos servem de rota ou produção de drogas ou confecção de drogas sintéticas e que acabam indo parar nos Estados Unidos. Partindo desse pressuposto, teria que se ocupar vários outros estados nacionais, não só na América do Sul, mas em outros pontos do planeta também. Mas, diante disso, o senhor
traz aqui uma série de coisas que precisam ser analisadas. E aí a nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tomará alguma posição, deverá emitir algum tipo de opinião para que isso possa chegar à sociedade, ou o senhor entende que o papel do Brasil é apenas de observador nesse momento? Bom, antes de eu responder essa pergunta, eu relembro também uma fala, se não me engano, da Soraya, logo na introdução do programa. Muitos questionamentos ainda estão para serem esclarecidos. Nós estamos nessa vibe também, aguardando os desdobramentos dessa história. Porém, com um alerta ligado, radar ligado aos brasileiros que estão naquele país, para que eles possam, se for do desejo deles, sair com segurança, e se for do desejo deles, que fiquem por lá com segurança. Agora, um aspecto interessante que vocês devem analisar, que me ocorreu também. Por que será essa passividade da vice-presidente chavista, do lado do Maduro, fiel a ele, no sentido de compartilhar com os Estados Unidos todos esses momentos daqui para frente? Então, parece que tem realmente um acordo em toda essa história. Aí, o que é interessante que se observa? Porque é muito mais, vamos dizer assim, racional você fazer uma gestão compartilhada, Estados Unidos com a vice-presidente atual, que foi empossada presidente, do que você desmontar toda a estrutura de Estado que já foi montada na gestão do Maduro para poder fazer frente àquilo que você deseja. Então, os Estados Unidos estão agindo nesse ponto com a otimização das ações de governo para que ele possa atingir os seus objetivos. Agora, senador, de alguma forma, o senhor acredita que o governo Trump, o próprio presidente Donald Trump, ao dizer que eles fizeram uma ação policial, eles tentam amenizar ou até, de alguma forma, esconder o debate sobre soberania? Eu penso que sim, porque foi criada uma narrativa em que qualquer pessoa de bem, que anda junto com a lei, com um pouco de bom senso, não vai achar certo um presidente de um país estar associado com um traficante e se usufruindo desse lucro sombrio para poder se manter no poder. Foi criada essa narrativa. Agora, a gente sabe que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Do mundo. Então, eles com certeza vislumbraram isso. Agora está na moda os minerais raros, as terras raras. Lá também tem muitos minerais raros, terras raras. Tem a Amazônia lá também. Então, a gente tem que colocar aí um pé atrás dessa situação com muita cautela, no sentido de fazer com que os próprios venezuelanos que cuidem do seu país. No momento certo, há que se convocar eleições diretas para aquele país, para que o povo possa escolher quem que eles querem que venha a gerir o país deles e que a Venezuela possa ser, como foi no passado, um dos países mais ricos da América do Sul. E que essa questão de entrar na soberania de outro país, que isso possa ficar como algo pontual em relação a esse assunto. Porque nenhum país concorda que tenha invasão de um outro país. Nós também temos que se colocar no lugar de quem está sendo invadido. Será que a gente ia gostar se viesse alguém aqui e invadisse o Brasil? Não ia. Então, muita calma nessa hora, vamos observar os desdobramentos e atentos aos brasileiros que lá estão, para que eles possam ter a garantia da sua segurança, para eles viverem em paz, produzindo e fazer com que esse fosse o destino certo que eles escolheram. Conversamos, portanto, com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Senador, obrigada pela sua participação. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Soraya. Um abraço, Nonato. Um abraço aos telespectadores.